E aí galera, hoje a gente vai falar de NFL. Sou o Thiago Ramos e aqui é o Arena Check-in. Então solta a vinheta. Thiago Ramos. Arena Check-in. Bom galera, a gente vai começar a analisar porque faltam 3 semanas, já teve o primeiro jogo da rodada com a vitória do Jaguars, ou seja, ele já virou um contender seríssimo a ganhar a divisão, tá? Então a gente vai ter o Titans precisa, o Titans tá sem o Tannehill, então já dificulta um pouco mais, vamos ver o que o Willis vai fazer, tudo isso, vamos ver como é que vai ser a solução do Vrabel. Mas o Jaguars está no encalço do Titans. Vamos ver. Então vamos lá. Como é que tá essas divisões, cara? Para mim, assim, hoje você tem Buffalo Bills e Miami. Buffalo Bills e... O Seed 1 tá brigando Bills e Chiefs, que estão 11-3. E no encalço deles está o Bengals. O Bengals está com o 10-4. Vem de 6 vitórias consecutivas. E é o time que está numa sequência muito forte, tá? Então, por exemplo, dá pra entender ele como um contender bem forte. O problema do Bengals é um pouco a defesa. Ele cede mais pontos do que, por exemplo, o Bills, e ele cede menos pontos que o Kansas City, mas ele pontua bem menos. Então, assim, mas teve um momento na temporada que eles também não conseguiram performar tanto, mas hoje a defesa do Bengals é mais forte que a defesa do Chiefs, por exemplo. Então, é uma situação um tanto quanto para você ligar um alerta. Pode ser que o Bengals belisque aí um seed 1 aí, gente. Até que provavelmente o schedule dele é um pouco mais fácil, porque ele não ganhou divisão no passado. Então pode ser que ele vai ter um Patriots, ele vai ter um Steelers um pouquinho mais fracos. E assim, até vai jogar dentro da divisão, né? Mais um jogo dentro da divisão, que eu acho que é com o Browns. Então, assim, provavelmente ele vai ter um joguinho mais suave, mais fácil dele chegar lá e talvez buscar essa divisão. Então, assim, hoje, qual é o cenário? Bills, Bengals e Chiefs já estão classificados, tranquilos, vão brigar pelo Seed 1. Na divisão sul, cara, você tá com Jaguars com a vitória de ontem, onde um jogo muito bom do Lawrence, principalmente correndo, ele teve boas leituras, sabendo que a defesa a secundária do Jets é muito forte e consegue cobrir bem, tá, com o Garner e outras opções, cara, ele começou a correr, aproveitar os espaços abertos pelos recebedores e correu bem com a bola. Então foi um jogo que ele se destacou, tá? Já o time do Jets está descendo a ladeira. Eu acho que o Jets está fora. Para mim, o Jets vai ter que vencer os 2 últimos jogos para estar na briga pelo wild card, mas eu já não sei se eles têm esse punch. Ontem, por exemplo, tirou o Zach Wilson no meio do jogo e colocou o terceiro QB. Se o White voltar semana que vem, o que dá mais estabilidade para o time, o Garrett Wilson consegue receber mais bolas, ter um time mais forte e o jogo corrido funcionar, porque ontem, assim como na rodada passada, o Knights não conseguiu correr. Então, cara, complicou. A linha ofensiva não está abrindo espaço. Então, para mim, o Jets está saindo da briga pelo wild card. Ele vem com 4 derrotas consecutivas. Então, para mim, ele está fora. E vai sobrar essa vaga aí para quem? Baltimore. Provavelmente Baltimore vai ser um time que tá com dificuldade. Ele tem 3 jogos. O Lamar volta, Lamar não volta. Então, esse é o problema do time. Hundley, não está conseguindo jogar. Não tem wide receiver. E o jogo está pesando em cima do Dobbins. O jogo é basicamente Dobbins. Então, assim, eu acho que o Baltimore pode estar saindo dessa briga aí, mesmo com o Roquan Smith jogando demais e conseguindo manter o time na briga. Enfim. Então, assim, se ele perde os 3 jogos, ele vai para 9-8. Com isso, até o Pittsburgh e o Cleveland passam até chance, porque eles vão ter confrontos diretos e enfrentam o Baltimore. Então, assim, só que quem seria o time que eu acho que vai ser o próximo classificado? Para mim, essa rodada, o Chargers provavelmente classifica, porque ele vai enfrentar o
O Denver vai enfrentar o Denver, o Charger, porra. Vai enfrentar o Colts, mesmo jogando fora, eu acho que ele ganha, consegue a vitória e chega a 9-6, ficando de forma bem tranquila, né? O Raiders provavelmente vai chegar a 7-8, né? Tem um jogo que é fundamental para eles. É um jogo assim, se o Raiders vencer, ele se cacifa, ele vai ser apto a ser um time do Wild Card. Se ele perder, tá fora, e aí sim o Pittsburgh se cacifa também, fica apto a chegar no Wild Card. Assim como o Cleveland, que é um time que está enfrentando o New Orleans Saints e pode, com a vitória, ficar 7-8. Então essa briga pela última vaga do Wild Card na AFC vai ser muito interessante. Vai ser muito... vai ter muito nuance. Eu acho que tem muita coisa para rolar debaixo da ponte. Até mesmo o próprio Titans, mesmo nesse momento, se ele conseguir uma vitória ou duas, cara, ele que pode ser viável, porque hoje ele enfrenta o Texans, tá? Se ele consegue vencer o próximo jogo contra o Cowboys, ele vai ficar com 9-7. Então, assim, é uma situação que ele fica relativamente confortável, tá? E aí, com isso, semana que vem, o Jaguars joga contra o Texans. Então, se os dois vencem o Texans, um fica 8-8, outro 8-7. O fiel da balança vai ser o jogo do Jaguars e os dois decidem quem provavelmente vai ganhar a divisão, né? A única possibilidade dos dois classificarem com a Wild Card seria vitória do Titans nesses dois jogos consecutivos contra Cowboys e contra o Texans, e o Jacksonville vencer o próximo jogo contra o Texans e vencer o jogo contra o Titans. Então provavelmente os dois ficariam com 9-8 e estariam brigando por essa posição no Wild Card. Por quê? Mas aí vai ter a questão ver quem vai ser o classificado, porque provavelmente o Baltimore terá 9-8, ou provavelmente vai ter o 10 e aí complica. Outro time que está ali 8-6, se perder essa rodada, tem que ligar o alerta, é o queridinho da temporada, que era o Miami. Ele entrou muito forte a temporada, chegou a abrir 8-3 e está com uma sequência de 3 derrotas. Cara, então, é um time que tem que abrir o olho. Por quê? Porque a sua defesa é frágil. A defesa do Miami é uma defesa frágil. Está tomando muitos pontos. Tanto que você vê o net do Miami é 1 ponto só. Então você olha isso, cara, é até preocupante. O único líder de divisão que tem um net muito baixo é o Tampa Bay e o Titans. São os dois líderes da Sul. Por exemplo, o Jacksonville já tem melhorou o ataque, o que fez com que desse uma estabilidade, e hoje tem uma média de 22 pontos por jogo, o que é, de certa forma, interessante. O problema do Titans não é a defesa, e sim o ataque. Cara, a média do Titans por jogo está abaixo de 16 pontos, o que é preocupante. Um time que não faz nem 16 pontos por jogo é preocupante, mas isso se deve ao ataque unidimensional do Titans. Então, na verdade, assim, tá muito interessante. Eu acho que, a depender desses resultados dessa semana, onde a gente vai ter muitos confrontos entre conferências, a gente vai ter uma visão um pouco mais clara do que pode acontecer na próxima rodada, tá? Principalmente em qual conferência vai estar mais disputada, tá? Então vamos voltar agora para a NFC. Na NFC, cara, para mim já tá dentro Dallas, um wild card já tá garantido, né? E só o Dallas. Por que isso? Cara, e aí grandes chances para o time do Giants, tá? Para mim tem dois times que vão brigar muito fortemente para ser a segunda vaga. Giants e Commanders. Você tá brigando por fora ali, tem Detroit, que essa rodada o Detroit vai ter um confronto relativamente tranquilo, que seria enfrentar o Carolina fora. O Carolina não é um contender. O Carolina está brigando porque a sua divisão é muito fraca, né? Então esse é um ponto importante. Mas, teoricamente, o Detroit tem condições de fazer 8-7. E com 8-7,
o Detroit já começa a incomodar, principalmente Seattle Seahawks, Commanders e propriamente também o Giants, tá? Então esses são os pontos importantes. E o Detroit vem de uma sequência de 3 vitórias, né? Então Commanders, a derrota para o Giants na semana passada em casa foi bem dolorosa para o Commanders, mas eu acho que o Commanders tem chance ainda. Volta Chase Young, então isso melhora a defesa, que já é uma defesa boa. Então, só que o ataque tem que funcionar. Continua o mesmo problema do Titans. Eles têm só 265 pontos. Ou seja, eles fizeram basicamente 17 pontos por jogo. É muito pouco. Então precisa fazer mais. E aí você tem ali algumas opções, por exemplo, o Seattle. O Seattle fez um grande início, assim como iludiu muita gente no início, o Seattle, mas agora já está claudicante. O Kenneth Walker ficou fora do jogo, o Dino Smith já está começando a ter as leituras mais claras, mais repetitivas, então as pessoas estão conseguindo, as defesas estão pressionando mais. E vamos falar finalmente do banquete dos famintos. Essa NFC Sul é um banquete dos famintos. Por quê? Todos os times estão com campanha negativa, o melhor time é o Buccaneers, que está com 6-8, todos os outros estão com 5-9. Então aqui é interessante porque você vai ter times enfrentando possíveis vitórias. Por exemplo, o Saints tem um confronto relativamente viável de se vencer, né? Porque ele vai enfrentar o Cleveland Browns fora? Vai, mas é um confronto viável, né? Assim como a Atlanta enfrenta o Baltimore, que não é um jogo inviável de se vencer. Então pode ser que os dois façam, por exemplo, 6-9. E aí o Tampa, cara, o Tampa vai enfrentar a Arizona fora de casa. Realmente o Arizona não está com um time bom, o time do Arizona está todo quebrado, vai jogar com o McCoy. Então assim, cara, é meio complicado, mas vamos ver o que vai acontecer. Vai que o Arizona faz o crime. Se o Arizona fizer um crime, cara, aí o seu Tom Brady vai botar as barbas de molho. Tem que se preocupar, tá? Então vamos lá. Atlanta e Baltimore. Cara, eu acho que o Atlanta ainda tá com uma expectativa pequena, mas tem do playoff. Então ele vai tentar. Ele vai tentar. E o Baltimore vai ter que acertar essa defesa. Vai ter que acertar esse ataque. A defesa tá muito bem. O Roquan Smith está pressionando. O Roquan Smith consegue fazer bons jogos, mas o ataque não está funcionando. Não tem wide receiver. Trouxeram o Sammy Watkins essa semana. Cara, o que dá poucas opções. Você já não tem um QB que é um QB top, um QB nem considerado titular, é um tapa-buraco, porém, cara, você não tem opção para ele. Então tá meio complicado. Detroit e Carolina. Esse é um jogo que eu acho que o Detroit tem tudo para vencer. O Goff tem sido consistente. A entrada do Jameson Williams deu uma arma a mais. Ou seja, você já tem o Amon-Ra, você entrou o James Williams, tem o Reynolds, o time está encaixando. E isso é interessante porque ele pode virar um contender. Se ele vence esse jogo, ele vira um contender seríssimo a ser a terceira vaga ou a segunda do wild card, tá? Buffalo provavelmente vai atropelar Chicago. Então esse é um jogo também que é fadado a saber o resultado já de antemão. New Orleans e Cleveland. Cara, esse é um jogo super interessante. Por quê? O New Orleans briga pela sua divisão. Já o Cleveland tá brigando pelo wild card. Quem ganhar aqui realmente continua na briga. Quem perder provavelmente já tá fora. Vai precisar de um milagre. Porque 6-9 teria que chegar a 8-7 e 5-10. Se o Tampa Bay vencer, cara, vai precisar vencer os 2 jogos. Vai tirar 2 jogos, o que é muito difícil. Kansas City e Seattle. Cara, eu acho que essa é a última partida. O Seattle volta à realidade, vai ter a sua terceira derrota seguida e com isso está fora dos playoffs. Minnesota e Giants. Cara, o Minnesota vai ter aquele jogo, sempre faz o jogo amarrado. É o time que, por exemplo, tem um net de 2 pontos, ou seja, ele produz muito no ataque, mas a defesa é muito fraca, principalmente a secundária. Porém, vai enfrentar um time que corre mais com a bola. Então você vai precisar daqueles bifes ali no meio da linha para poder conseguir segurar esse Saquon Barkley. Se segurar o Saquon, cara, grande chance de vitória. Cincinnati e New England. Cara, para mim também Cincinnati. Cincinnati aqui vem para vitória. Provavelmente ele vai
vai atropelar e aí vai causar problema para o New England. Eu já falava que eu achava que essa temporada era a temporada negativa do tio Bill. E para mim termina com recorde negativo e eu acho que caminha para isso. Já vai ficar 7-8 e vai caminhar para esse recorde, tá? E aí agora o jogo que, por exemplo, é fadada a vitória do Tennessee. Por exemplo, qual é a expectativa do Houston? Cara, a chance do Houston cometer o crime é quase zero. Assim, o time o que está interessante no time do Houston é a secundária. O Piltry jogou bem, o Stingley jogou bem. Então essa secundária melhor trabalhada pode dar futuro numa próxima temporada com alguns ajustes. Pode melhorar esse time virar um time mais forte. Não acho que vai já virar contender a playoff, mas... E obviamente trazendo um QB. Como ele vai ser pick 1, já é pick 1, porque os outros times que estão com maior número de vitórias são 4, ele precisa ganhar os 3 jogos, os outros times perderam os 3. É complicado, eu não sei se vai rolar, tá? Então, ele vai ser pick 1, deve escolher o Stroud ou o Bryce Young, tem que entender o que o Jamie vai querer, e provavelmente o Tennessee vai dar um respiro, mesmo pressionado e sendo seguido fortemente pelos Jaguars. Washington e São Francisco. Cara, esse jogo para Washington é fundamental. Washington precisa da vitória. Se perder, vai ficar muito pressionado, precisará vencer 2 jogos, os 2 jogos finais, para poder conseguir estar lá na briga e ser um contender sério. Philadelphia e Dallas. Cara, o Dallas aqui tem grande chance da vitória porque vai jogar o bigodinho, o senhor bigodão, Gardner Minshew. Gardner Minshew vai ser o QB titular, Jalen Hurts fora. Provavelmente agora vai, dependendo da lesão, vai ficar fora aí 2 rodadas tal, para recuperar bem, tá bem nos playoffs. Então Gardner Minshew é o QB do Philadelphia. Eu acho que a defesa vai pressionar muito, então tem grande chance de Dallas conseguir essa vitória, tá? Agora, mais um jogo que vai definir assim, os rumos da temporada. Las Vegas e Pittsburgh. Quem vencer aqui, continua na briga. Quem perder, volta para casa, começa a pensar 2023 e já começa a trabalhar draft, repensar elenco, tudo isso, tá? Green Bay e Miami. Cara, a torcida do Green Bay sempre tem a expectativa que vai vencer 3 jogos e vai classificar. Cara, eu acho que o Miami precisa mostrar que veio. Esse é um jogo em Miami. Miami precisa demonstrar força, demonstrar que tem condição de ser um contender real pro Super Bowl e precisa dessa vitória. Quem vai pagar o pato para mim vai ser o Green Bay, que tem o Jairus Alexander? Tem alguns nomes? Tem, mas não tá bem. Então acho que vai chegar a 6-8 e o Miami vai pegar 9-6, tá? Aí, mais um banquetezinho dos famintos aí, Denver e Rams. Cara, eu aqui nesse jogo aposto no Denver. Por quê? Cara, o Latavius Murray fez um excelente último jogo. A defesa do Denver é uma defesa forte. Cara, o problema é que o Hackett deu uma surtada. O time não funcionou com o Wilson. Tem que repensar isso para 2023. Então, cara, vai jogar pressão. Eu acho que é uma vitória que é estádio fechado, tudo isso. Então, acho que Denver vence. Tampa Bay e Arizona. Fundamental para o Tampa Bay. Se Tom Brady não vencer, vai ficar em maus lençóis. A pressão vai aumentar muito. Por quê? Cara, óbvio que os 3 times que vão... Porque assim, você tem tanto o Saints quanto o Atlanta, tem chance de vencer. E o Carolina vai enfrentar o Detroit. O Detroit, às vezes, é um time que dá uma surtada. Então, pode ser que perca também. Então, se o Tampa Bay perder em Arizona, significa que o Tampa Bay vai estar empatado com todos os amiguinhos. Vai virar, literalmente, o banquete dos famintos. E o que acontece? Dentro da divisão, o Carolina está com 3-1. O Carolina venceu 3 jogos. E aí o que vai acontecer? Os próximos 2 jogos do Carolina vai ter Tampa, ele vai enfrentar Tampa e vai enfrentar o Saints. Então ele vai definir dentro da divisão. E ele tem jogado bem dentro da divisão. Então pode ser que até o Carolina consiga dar uma beliscada. O confronto direto com o Tampa vai ser o que vai definir.
Entendeu? Por quê? Você vai ter Saints enfrentando Tampa, ou Falcons ou Carolina enfrentando Tampa. Carolina e Falcons enfrentando Tampa. Então, esses são os jogos que vão definir essa divisão. Essa derrota para Arizona pode deixar em maus lençóis? Pode, mas não vai ser o jogo definitivo. Chargers e Indianapolis. Cara, Chargers vai garantir a vaga. O Herbert fez um jogo péssimo, inclusive me eliminou do Fantasy, porque eu tinha Allen e Herbert na última rodada. Porra, perdi por 3 pontos. Ele nem para dar um passezinho, cara, não precisa nem ser pro Allen. Podia ser pro Williams, podia ser pro Eckler, mas tudo bem. Fui eliminado, a vida é assim, vida que segue, tá? Então agora, galera, e ontem teve a vitória, como eu falei já, do Jaguars. Então, assim, se você gostou, deixa seu like, joga a bola de vez no sininho e lembra, se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente tá lá.